versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. O Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Glória a Deus. Vamos só fazer uma oração. Santo Deus e Pai, estou aqui nessa noite para agradecer por ter chegado aqui em paz, pelos irmãos que aqui estão. Ó Deus, que o Senhor venha ministrar nessa noite pelo Teu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, pela bondade do Teu Espírito, Pai. Nos dá inspiração, dá graça aos irmãos que estão, Senhor, nesta noite para participar desse culto, para aprender de Deus. O Senhor renova, restaura, fortalece, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. E amém, irmãos. Lembrando que domingo que vem será a nossa escola bíblica dominical, né, a partir de 8h30. E domingo nosso culto de celebração ao Senhor, a partir de 18 horas. Meus irmãos, tendo lido esse texto ele faz... Nós estamos até numa escola bíblica dominical, tem falado sobre o profeta Elias, né? São 2 lições. E essa lição é muito importante, porque eu lembrei-me também de uma das passagens do Novo Testamento que fala sobre a oração de Elias. Quando a gente olha para Elias, no capítulo 17, nós observamos, versículo 1, que Elias disse que, segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho viria sobre aquela nação. Então ele orou fervorosamente e Deus reteve as águas, as chuvas, para virem sobre a terra naquela época. Houve um período de muita sequidão. E depois, no capítulo 18, ele orou de novo. Depois de 3 anos e meio, houve chuva. Mas a questão de Elias não era que ele era mais forte do que todos os profetas, não. A Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Era um homem como todos os homens, né? Mas ele orou com fervor e Deus reteve as águas e enviou as águas, as chuvas, né? Mas a passagem muito interessante do capítulo 19 é que no capítulo 18 Elias, ele faz uma oração de fogo, né? A oração de fé, e Deus ali envia fogo do céu e consome aquele holocausto que estava sobre o altar que Elias tinha preparado. E essa notícia foi importante porque Elias seguiu a sua viagem, foi ali para a cidade. E aí Elias ele vai retratar sobre a nossa própria condição, né? Ele é um retrato falado das nossas próprias condições, porque em determinado momento da caminhada, né? O pastor Tom José, ele pregou uma vez, eu achei interessante, que tem pessoas, segundo ele, dizia assim, que tem pessoas que estão engajadas na obra, mas estão dizendo assim, mas próximo ano eu vou me entregar, porque eu não aguento mais. Tem uns que estão assim, eu estou no banco e se o pastor me chamar, eu não recebo nada, eu não faço nada, eu não quero nada. Quero ficar só no meu cantinho. Tem outros casos também, né? Então Elias, ele era um homem muito dedicado, ele era dos moradores de Gileade, da cidade, ele é chamado Tisbita, né? Tisbe. E ele recebeu a incumbência de confrontar o sistema religioso, político da sua época, que a gente até na escola dominical comentou aqui, que eram 850 profetas que comiam da mesa de Jezabel, aquela mulher que era filha de Etbaal, da Fenícia, casou-se com Acabe, e além do culto aos bezerros de ouro, que era o caminho de Jeroboão, ele aderiu também o baalismo, né, o culto a Baal e a Azerá. Então essas entidades
idólatras, se tornaram referenciais para a nação. E vocês viram aí, né, que o povo estava tudo, olha, tem sido muito zeloso pelo Senhor. Mas esse relato de Elias é como se ele estivesse cansado da caminhada. Em outras palavras, Elias estava desanimado. Elias estava desencorajado, desestimulado. Elias estava pensando de uma vida ativa se tornar desativada. Dá uma parada, glória a Deus, para não seguir mais essa jornada. A jornada dele era continuar o combate contra o baalismo, contra o sistema religioso, político, contra toda a corrupção moral e espiritual que permeava o povo de Deus. Vocês viram aí? Tenham sido muito zelosos pelo Senhor, Deus dos exércitos. Por quê? Eu quero relatar aqui as causas que levaram Elias a estar nessa forma, desanimado. E aí ele mostra o seu zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Ele vai dizer que os filhos de Israel deixaram o concerto, derribaram os altares, mataram os profetas, as espadas, e eu fiquei só. E agora estão buscando tirar a minha vida. Glória a Deus. Irmãos, a gente olha assim no currículo, né, na vida de Elias, ele enfrentou 850 homens, né? Foi assim, muito ousado, né? Deus preparou ele para aquele momento glorioso, né? Que ele orou com fé, Deus mandou fogo. E eu até expliquei na escola dominical que o nome dele era uma mistura de os dois nomes, né? El, Deus, e o outro era a raiz da palavra que é o que dá origem ao nome do Deus da aliança, né? Yahvé, Jeová, Javé, ninguém sabe a correta expressão. Mas era o Senhor é Deus. Em outras palavras, o Senhor é Deus. Então ele provou por A mais B que o Senhor é Deus. Agora, por causa disso, por toda vez que você estiver, o irmão que falou sobre o despertamento, quando você se despertar, pode ter certeza que você vai enfrentar essa confrontação que Elias enfrentou. Está no versículo 1, vocês vão ler aí as causas do desânimo. Ele recebe no versículo 1, primeiro Acabe dá a saber, o parecer a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito no Monte Carmelo. Então Jezabel ficou muito com raiva, né? Aquela senhora ali, porque os profetas tinham morrido à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro. Irmão, quando você vê essas pessoas que vêm assim mansamente com a mensagem, sabe aquela mensagem que vem no dizer do pastor Tom José, uma mensagem envenenada, né? As pessoas vêm com aquela mensagem, a mensagem era enviada, a Jezabel enviou ao mensageiro a mensagem de ameaça contra o profeta Elias. Assim me façam os deuses e outro tanto se der certo, amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Aqui que começa, né? De repente a pessoa está com muita fé, com muita ousadia, com muito zelo, com muita dedicação, com muita graça, com muita autoridade, com muito entusiasmo, com muito ânimo. De repente a pessoa recebe uma palavra e aquela palavra desarticula tudo, a estrutura emocional daquela pessoa. A pessoa fica logo abalada, né? E tudo isso foi essa mensagem. Amanhã, a essas horas, se a tua vida se tornar como a um deles, que eram os profetas que tinham morrido. Então, veja aí, as causas do desânimo, em primeiro lugar, que nós podemos observar, é que Elias começa um processo de frustração. Pessoas estão, muitas vezes na igreja, como eu falei, a Elias pode retratar a nossa vida. Pessoas que serviram há muito tempo na igreja, pessoas que têm pouco tempo de serviço na igreja, mas por cargas d'água, num determinado momento, ela recebe uma mensagem de alguém, ela se entristeceu, ela se desanimou, ela está frustrada, ela não tem mais aquela mesma empolgação, não tem mais aquele mesmo zelo pelo serviço da obra de Deus.
Glória a Deus. Então, ele está frustrado no serviço, não tem mais vontade de servir, não quer mais assumir nada, não quer mais continuar com o trabalho de Deus. Então, Elias estava vivendo esse momento dramático, como essa história pode ser também a nossa história. Glória a Deus. Elias recebe uma palavra negativa, uma palavra, como eu falei aqui, uma palavra que foi uma ameaça. E Elias, na sua fragilidade humana, ele se frustra. Irmão, rapidamente, né? Pode ser quem for, irmão. Não tem bom não nessa área aqui não. Todos nós passamos por desânimos. Todos nós passamos por determinados momentos que você se frustra até em servir na obra de Deus. Mas, como diz Paulo, nunca nós devemos cansar de fazer o bem. E, sobretudo, aos domésticos da fé. Então, Elias foi impactado com a mensagem negativa e de repente ele caiu num desânimo total. Frustrou-se. O versículo 10 diz: eu era tão zeloso, eu era tão dedicado, mas alguém não me prestou atenção, o irmão não me deu uma oportunidade, eu não vou mais fazer mais nada nessa igreja não. Certamente Elias estava decepcionado, porque a esposa do rei ameaçou-lhe de matar ele. Uma outra causa que vai no versículo 10, que eu estou falando sempre do versículo 10, ele depois de que tudo que Deus fez no Monte Carmelo, depois que Deus usou Elias para mostrar que Baal não fazia nada, que o Deus vivo, que o Deus de Israel retia as águas, mandava fogo, e mandava as águas novamente. Você sabe que o povo não correspondeu. E é deprimente para uma liderança quando você, irmão, vamos lá, irmão, vamos fazer uma oração, irmão, vamos lá. Aí as pessoas estão desencorajadas. O versículo 10 diz que eu tenho sido muito zeloso, mas porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram o altar. Ele estava totalmente frustrado com o povo de Deus, porque o povo não correspondia com o mesmo zelo que ele tinha para com a obra de Deus. Está entendendo, irmãos? Isso pode acontecer na família, né? O pai, a mãe entusiasmam seus filhos, seus parentes para ir à igreja, e a pessoa não quer mais nada com Deus, não quer mais servir a causa de Deus, cansou, desanimou. Glória a Deus, está frustrado, porque o povo não correspondeu. Mesmo que o povo fosse provado que o Senhor é Deus, mas o povo não estava nem aí para a aliança, né? Como eu li aqui, deixaram o teu conserto. Conserto é aliança. Terceira causa a mensagem de ameaça de Jezabel, a frustração no serviço de Deus. Terceiro, ele estava frustrado com o povo de Deus, porque não correspondia com o zelo na obra de Deus. Glória a Deus. Ele estava frustrado porque ele orou, Elias é um referencial de oração, né? A Bíblia diz que lá no Monte Carmelo ele arrumou o altar estava desmoronado, ele emendou pedra sobre pedra, ele colocou o cordeiro, ele colocou a água, ele ajeitou o altar, mas em compensação, diz que as pessoas quebraram os teus altares. Ou seja, a frustração de Elias era com o culto. Sabe quando chega um momento na vida do cristão que ele não tem nenhuma motivação, como diz o Salmo, como diz aquele Salmo, como é que diz aquele Salmo? Não sei qual é o número do Salmo, mas diz: alegrei-me quando me disseram. Aí às vezes vem o irmão e diz: irmão, vamos para o culto de doutrina? Eu não vou não, estou afim não. Tenho mais gosto de ir para culto de doutrina não. Não gosto de culto assim não. Eu gosto de um culto movimentado. Os irmãos ficam caindo no chão. Irmão, pare com essas coisas, irmão. Glória a Deus. Está na hora de você ouvir a palavra de Deus. Então ele não estava com zelo. Melhor dizendo, o Elias estava frustrado porque o culto não era mais um referencial para as pessoas.
As pessoas não queriam mais adorar a Deus na igreja, no culto. As pessoas derrubaram os teus altares. Glória a Deus. Ele se sentiu só, desolado, desanimado, porque o culto não era mais valorizado. Ao invés de dizer, alegrei-me quando me disseram, podemos dizer, entristeci-me quando me convidaram para ir para a igreja. Mas está na hora de nós mudar esse quadro. Certamente, talvez você está aqui motivado, alegre, você está feliz com Jesus, mas alguém da sua família talvez esteja frustrado, não tem mais prazer em ir ao culto, em adorar a Deus. Quantas vezes nós desejamos estar no culto como esse, durante aquele período, e a gente não podia, e a gente ficava só em casa. Agora nós temos a oportunidade de estar no culto com Deus, adorando a Deus, buscando consertar, arrumar o altar de Deus. O altar é a nossa vida, glória a Deus. A nossa vida tem que ser, como diz Romanos, apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Bem, como eu falei, a frustração de Elias foi também em decorrência do sofrimento, o sofrimento decorrente desse zelo com a obra de Deus. De tanto ele ser dedicado à obra de Deus, que ele recebeu os espinhos do ofício. O profeta, todo o ofício tem os seus espinhos, né? E os espinhos do ofício de profeta foi uma ameaça. E agora eu fiquei só, porque mataram até os teus profetas, aqueles que não comiam da mesa de Jezabel, foram mortos à espada. E só ficou eu. E eu estou agora arrasado. Estão buscando tirar a minha vida. Eu estou frustrado com o sofrimento decorrente do zelo para com a obra de Deus. Eu estou frustrado porque eu estou correndo perigo de vida. Eu não quero morrer, não. Quer dizer, aparentemente ele disse que não queria morrer, né? Depois ele vai pedir a morte para si. Mas esta é basicamente as causas que nortearam aqui o desânimo do profeta, que pode ser também as causas que têm desanimado as nossas vidas. Glória a Deus. Neste versículo 10, que no versículo 14 ele vai repetir de novo. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel não querem mais nada não. Deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu aqui fiquei só, e estão buscando ainda tirar a minha vida. Perceberam aqui que esses motivos, eles podem ser os nossos, que muitas das vezes tem causado muitos desânimos, muitas frustração. Glória a Deus. Mas veja como foi que o profeta se comportou. Quando ele recebe a ameaça de Jezabel, quando ele percebe que o povo não correspondia, quando ele percebe que ele está sendo perseguido, porque, irmão, todos aqueles, diz a Bíblia, Paulo descreveu a Timóteo, jovem Timóteo, todos quantos querem viver piedosamente, padecerão perseguições. Eu não quero sofrer mais não, né? Tem até uma canção que diz, pare de sofrer. Pare de sofrer. Mas o Evangelho de Jesus, como o irmão, foi domingo retrasado, falou, né? Tem uma cruz, tem a perseguição por causa da fé em Jesus. Então, a perseguição de Jezabel foi uma confrontação do reino das trevas contra o reino da luz. Mas bem, como foi que ele se comportou? Eu vou analisar o versículo 3, você vai vendo aí na sua Bíblia, do capítulo 19, você vai ler. O que vendo a ameaça que ele recebeu do mensageiro, que era a mensagem de Jezabel, ele se levantou para escapar com a vida e veio a Berseba, que era de Judá, e deixou ali o seu moço. Primeira reação que o profeta tem diante dessas
as palavras desanimadoras de Jezabel é o medo. Quem é que não tem medo? Tem até os irmãos mais fortes na fé, mas tem medo, né? O medo, eu vou dizer para os irmãos que, às vezes você, por exemplo, eu na minha adolescência, né, assim, na falta de experiência, houve um problema lá com a pessoa, a qual a gente trabalhava, né, na escola mesmo, e houve algumas alterações, e eu fui falar dessa pessoa para as pessoas lá, né, onde eu morava. Aí depois o rapaz chegou para mim e me ameaçou. Eu foi com medo. Falei com a mãe foi lá, a mãe foi corajosa. Falou com ele pessoalmente. E ele, não, eu estava assim, meio embriagado, mas me pediu perdão, foi resolvido. Mas é interessante que o medo, irmão, a pessoa, tem gente que corre, né, diante de uma doença como essa, tem muita gente aí com medo de sair, de se expor, de morrer, de ser atingido. Então as pessoas, olha, agora eu vou dizer, se tem um motivo para a gente não vir mais para a igreja, é o medo. Eu não vou para a igreja não, porque agora eu sou vacinado, mas eu ainda tenho medo. Né? Eu já aconselhei alguns irmãos, só veio quando resolver tudo. Tá bom, irmão, tá bom, estou lhe aguardando. Estou lhe aguardando. Então o medo fez ele fugir. É o primeiro comportamento que ele tem, que como eu disse, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele se frustrou, ele teve medo. E agora no versículo 4, ele estava lá, desalentado, ele foi ao deserto, caminho de um dia, ele veio, depois caminhou um dia desalentado, se assentou debaixo de um pé de zimbro. Aquele momento foi um momento angustiante, o profeta estava debaixo do zimbro, ele pediu para morrer, para não enfrentar o seu problema, né, a sua dificuldade. Diz que me adianta mais, eu quero morrer. Né? Então, irmãos, essa é uma reação natural do homem. Interessante que muitas vezes, né, essa questão de estar debaixo do zimbro, ela representa muito bem, né? Você pode estar ali, pode estar até rodeado de pessoas, mas você está enfrentando uma dificuldade tão grande que você se sente igual o profeta Elias, né? Você se sente esse desânimo, esse desgaste emocional. Você não quer enfrentar o problema de frente e ele quer fugir da realidade. Ele pede para Deus morrer. Isso é um pedido que Deus nunca vai fazer, nunca vai atender ninguém. Deus nunca vai fazer isso não, viu, irmão? Se alguma pessoa, tem umas pessoas que defendem aí, né? Eu não vou meter, mas tem gente que tem um problema emocional, aí eles acham que eles morrendo vai resolver. Eu acho que não é por aí. Eu sei que é muito difícil, tem problema muito difícil, tem aflições muito complicadas, tem gente que chega a uma situação muito delicada, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus que abre e ninguém fecha, que resolve os teus problemas. Glória a Deus. Amém? Então, debaixo do zimbro, muitas vezes estamos nós, debaixo daquela árvore, desanimado. E agora? O que fazer? O versículo 5 diz, irmãos, que o profeta só fazia uma coisa, só fazia duas coisas: deitar e dormir. É a realidade, deita e dorme. Glória a Deus. Só fazia deitar e dormir, né? Se tornou assim uma pessoa tão ativa, até coloquei aqui, tão animada, tão ativa, agora se tornou desativada. Tão atuante, se tornou agora negligente. Tão útil na obra, agora está se sentindo sem utilidade. Glória a Deus. Não tem mais ânimo de nada, só deita e dorme. Não quer mais fazer nada, não quer mais prosseguir nada. E há uma jornada de Deus.
Deus precisava revitalizar, Deus quer restaurar o profeta. Mas havia uma jornada para ele fazer. Ele queria desistir da jornada. Irmão, depois que você entra na jornada, você não pode voltar para trás. E você não pode ficar debaixo de pé de zimbro, você não pode lamentar a sua sorte, você não pode lamentar a sua própria dor. Você tem que seguir a sua jornada com Deus. Glória a Deus. Está difícil, está desanimado, mas Deus, Ele está pronto para interagir com a gente, para reanimar novamente, para a gente entrar no combate, para a gente voltar à jornada com Deus. Eu achei interessante que Deus vai trabalhar. E a maneira de Deus trabalhar, eu encontrei aqui no versículo de número 7. Na segunda vez, o anjo do Senhor chega para ele. Na segunda vez, já tinha alimentado a primeira vez. E o anjo de Deus, que o próprio Deus providenciou comida para ele lá no Querite, providenciou comida lá na Serepta, o Deus que proveu o alimento no deserto, no meio da situação de calamidade. Agora Elias está debaixo do pé de zimbro, só deita e dorme, não tem ânimo para prosseguir. E Deus tinha uma jornada com ele. Ele deveria sair de Berseba e rumar em relação ao Monte Sinai, mas era necessário uma boa alimentação. Glória a Deus. Meu irmão, não tem nada melhor para restaurar o ânimo da alma, como diz o Salmo número 19, a tua palavra restaura a nossa alma. No Salmo 119, se você ler, tem alguns versículos que no meio da angústia, as tuas promessas, Deus, foram para mim a minha consolação. Glória a Deus. Debaixo de um pé de zimbro, você está meditando com a da vida, você não tem ânimo para adorar, você não tem força para ir para o culto, você não tem graça para orar, você tem que meditar nessa palavra. E Deus começa a dizer: come esse alimento, porque a jornada é muito longa. Glória a Deus. Você não vai parar agora não, meu irmão. Glória a Deus. Tem uns irmãos desanimados, mas essa palavra é para nós, é para esses irmãos também. Glória a Deus. Perceberam aí o 7? O anjo tocou pela segunda vez, irmão, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. A jornada, eu estava até olhando lá, não sei se dá como, sei que dá mais de 300 quilômetros. Quase como, ou 400 quilômetros, eu não tenho assim, mas é uma jornada bem esticada, porque ele estava em Berseba para o Monte Sinai. Era o monte onde Moisés recebeu a lei, era o monte da aliança, era o monte onde o povo recebeu as instruções do decálogo, era um monte onde o povo fez uma aliança com Deus. E agora Deus estava motivando o profeta, animando o profeta para que ele comesse. Irmãos, glória a Deus. Realmente, quando a gente fica assim um dia sem ler, sem meditar, irmão, é fragilidade, mas não tem bom não, irmão. Irmão, nessa jornada não tem forte. Forte aqui é Jesus Cristo em nós. Se você não comer desse maná que Deus manda para você, glória a Deus, diariamente, eu falei a porção diária, o pão de cada dia nos dá hoje, a porção para te sustentar 40 dias, a jornada é longa, o caminho é comprido, glória a Deus, mas com a força de Deus, olha, diz a Bíblia, que com a força do Senhor, ele levantou, ele comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, e chegou até Horebe, o monte de Deus, glória a Deus. E ali, ele entrou logo numa caverna, e se escondeu, se enclausurou. Ele não queria receber nenhuma ligação, se é que tem, não tem não, né? Brincadeira. Não queria receber, conversar com ninguém. Era um momento só entre ele e Deus. Glória a Deus. Foi aí que Deus, nesse trato em restaurar o profeta, Deus vem e pergunta a ele dentro da caverna. Dessa situação que nós nos encontramos, essa caverna aqui, irmão, representa, sabe o quê? Traduzindo para o dia de hoje, sabe o que é?
Isolamento social. Pronto, você já sabe o que é. O que é o isolamento social? Ninguém recebe visita, ninguém visita. Misericórdia. Irmãos, é triste. Claro que hoje nós temos muitos artifícios, né, para a questão de você falar com a pessoa, mas ele estava isolado, dentro de uma caverna. E aí Deus chega para ele, veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor me diz: o que tu está fazendo aqui, Elias? Aí ele responde essas questões que eu falei. Eu estou entristecido, eu estou desanimado por isso, porque o povo não quer nada com Deus, porque eu não quero mais servir nessa causa, porque eu já estou cansado, eu quero é morrer. Na visão dele, isso é a visão, porque, irmão, quando a pessoa está aflito, a pessoa quer fugir da situação, mas não é isso não, irmão, não pode ser assim não. Presta atenção. Então, no versículo 11, Deus manda ele sair para fora. Sai dessa caverna aí, Elias. Ponte aqui neste monte, o monte de Sinai, perante a face de Deus. E eis que o Senhor passava, né? O Senhor estava ali passeando naquele monte Sinai. Os irmãos lembram das referências do monte Sinai? Irmãos, era chamada, como é que eles traduzem a Shekinah, né? A glória visível. Irmãos, era relâmpago. Irmãos, era terremoto, era fogo, era vento, era coisa tremenda. O povo foi com medo. Diz: Moisés, fala tu com a gente, que nós estamos com medo de falar com esse Deus. E aí, Elias, acostumado pela palavra a interpretar as teofanias angelicais divinas, né, as manifestações espirituais de Deus. Quando veio um vento, veio um terremoto, veio algo da natureza, e Elias, opa, é Deus. Irmãos, tem gente que é assim, é acostumada a ver as coisas, tem que quebrar, tem que cair na cadeira, tem irmão que derruba banco, que é isso, irmão, pare com isso. Deus vem de forma mansa e suave, vem uma voz calma e serena, vem falar, animar o profeta de Deus. O profeta está esperando algo grandioso, mas Deus vem calmamente. Glória a Deus. Deus vem calmamente. Deus vem tirar o fardo do seu coração. Deus vem aliviar a sua bagagem. Deus quer te restaurar. Glória a Deus, sai dessa caverna, Elias, sai dessa mornidão, Elias, sai dessa negligência, Elias, sai desse comodismo, sai dessa vida religiosa, vem para fora, vem a encontrar-se com Deus. Aí vem a voz de Deus, voz mansa, versículo 12, e delicada, mansa e suave. Jesus está chamando, tem até um hino, né? Mansa e suave. Jesus está chamando. Então, meus irmãos, o Elias ouviu a voz de Deus, envolveu-se o seu rosto na sua capa, e aí ele sai para fora. A voz de Deus, quando ecoa, é para nós tomarmos uma posição. Quando Jesus passou pela aquela cidade, tinha um homem enrolado numa capa, por nome Bartimeu. E quando Jesus diz: vem, Bartimeu, Bartimeu jogou a capa fora e foi ao encontro de Jesus. E ele pediu para ver. Glória a Deus. Então muitas pessoas estão acorrentadas, estão cheios de problemas, cheios de dificuldade, doenças, cheios de dores, cheios de perturbações, mas sai para fora, porque Deus quer falar contigo. Aí lá vem o Elias, glória a Deus, e ele envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que uma voz que dizia: que tu fazes aqui, Elias? A história do versículo 10 vai ser repetida no verso 14. Glória a Deus. Estão entendendo? Aí Deus, sabe o que Deus, nós temos várias perguntas, né? Eu li um livro no comentário de Jó, que é Além da Dor. Eu não sei que o autor diz quantas perguntas Jó fez. Sabe as perguntas de Jó, sabe qual foi a resposta de Deus? Qual foi? Nenhuma. Deus foi com um bocado de pergunta.
Aonde é que você estava quando eu fundava a terra? Aonde é que você estava quando as estrelas do céu glorificavam o Deus Todo-Poderoso? Aonde é que você entende a questão dos animais, das plantas, daqueles animais que são os homens não podem domá-lo? Você conhece, você consegue controlá-lo? O Jó ficou miudinho, ficou bem pequenininho, ficou bem mansinho. E Deus foi só perguntando, e Jó reconheceu que ele era pó e cinza, porque o grande é Deus. Glória a Deus. Às vezes nós estamos cheios de razão, cheios de egoísmo, cheios de perguntas. Se Deus tem que vir aqui, Ele tem que sentar no tribunal, eu faço tudo direitinho, e está acontecendo isso. Pare com isso, pare de se auto-justificar. Glória a Deus. Então, amados irmãos, eu achei interessante, porque já vamos concluir, é que ao invés de ficar só lastimando, remoendo a dor, sabe o que Deus faz? O versículo que eu achei interessante, que é em seguida, é o 15. O Senhor diz para ele: Senhor, eu já sei, você está dizendo que está desanimado, por isso, está tudo bem. Mas eu tenho uma mensagem para você. Vai, volta, depois que eu encontro o ovo com Deus no Monte Sinai, volta pelo teu caminho, faz a jornada de volta, faz o percurso de volta para o deserto. Agora ele ia para o deserto de Damasco e vem, unge Azael, rei sobre a Síria. Aqui, irmãos, aqui nós vamos entender que para combater o baalismo, né, a idolatria, Deus usou a vida de Jeú. Deus usa a vida de Jeú, que é um dos reis que vai fazer tipo um golpe militar contra o filho de Acabe posteriormente. E ele, a mensagem era essa: vai, ao invés de ficar desativado, morno, frio, em casa, dentro da caverna, vai a Damasco, unge. Aqui Deus está mandando ele fazer uma obra. Sabe que ele estava pedindo para morrer, né? Deus, pare com isso. Deus nem atende, Deus nem toca nesse assunto. Só dá uma ordem, faça isso. Aí você vai o seguinte, você vai ungir também a Jeú. Ele fala de Azael, que foi um grande perseguidor do reino do norte. Jeú foi o que fez o golpe militar, filho de Nissim. Unge também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá. Ungirá os profetas em teu lugar. E ele deu todo o parecer. O que escapar da espada de Azael, a espada de Jeú vai pegar. Quem escapar da espada de Jeú, a espada de Eliseu vai pegar. Ou seja, Deus diz, ao invés de você ficar remoendo a seu desânimo, a sua dor, levanta, tem serviço para você, a obra continua, a jornada continua, não se desanime, não fique para trás, não fique lamentando a sua própria dor. Há trabalho pronto para ti, cristão. Pronto. No instante, o crente fica bom, mano. O homem fica logo bom. A mulher fica só lamentando, com medo, decepcionado, falando mal do pessoal da igreja. O povo da igreja é assim. A pessoa começa a falar esse povo da igreja. Irmão, cuidado, quem fala mal assim, viu? Eu estou vendo o que Elias falou. No caso aqui, que o povo realmente... Mas aí, Elias às vezes tem uma visão muito pequena. Nós temos a visão pequena, porque Deus disse assim, olha, depois que você fizer tudo isso, tem uma mensagem para lhe dizer, viu, rapazinho? Vem cá. Eu quero dizer para você o seguinte. Versículo 18, para a gente concluir. É o 18, também eu fiz ficar em Israel o quê? 7.000, irmãos. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. E toda a boca que não beijou. Ou seja, Deus tinha preservado. Elias estava sentindo só. A luta é grande, mano. Vou entregar esse trabalho. Vou entregar essa igreja. Eu vou entregar tudo. Não quero nada. Porque a luta é grande, eu estou desanimado. Eu não quero ir mais para a igreja. Eu não quero ir mais para o culto. Pare com isso, irmão. Glória a Deus. Deus, em todo mundo, sempre vai ter os Elias, vai ter esses 7.000 que não se dobram, sempre vai ter o remanescente, irmãos.
A maioria, tem muita gente desmantelado, tem muita gente que quebrou os altares, quebrou a aliança, não renovou os votos espirituais, se mancomunaram com o mundanismo, se mancomunaram com o sensualismo de Jezabel, estão mancomunadas com o sensualismo de Jezabel, mas há aqueles profetas ainda que não comeram da mesa de Jezabel, que não se venderam a este mundo, que têm um compromisso com a verdade de Deus, que têm um compromisso com a santidade de Deus, que têm um compromisso com a palavra de Deus, que têm um compromisso com a aliança com Deus, que não se vendem, glória a Deus. E mesmo que a luta vem para Elias, vem para os 7.000, todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Glória a Deus. Então que Deus nos ajude nessa noite, porque esse é o trato de Deus para conosco, porque Deus quer que nós sejamos alimentados e continuemos a jornada com Ele. A jornada é cumprida. Deus quer reativar alguns que estão... Eu até preguei aqui sobre o soldado ferido que foi reanimado, né? Interessante a mensagem lá em Samuel. Então está aí, irmãos, a mensagem de Cristo para nós, a mensagem animadora que Cristo quer falar com a gente. Glória a Deus, que o Senhor nos ajude a enfrentar as crises existenciais que fazem parte da nossa história de vida aqui na terra. Mas nós temos um Deus que está conosco, e se Deus é por nós, quem